Graças a paz, irmãos. Vamos fazer a nossa reflexão do nosso culto. E eu queria ler com vocês o Salmo 105, do verso 1 até o verso 5. Salmo de número 105, do verso 1 até o verso 5. Ele diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocar o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, cantai salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos seus juízos e dos juízos dos seus lábios. Só até aqui. Eu tenho feito a leitura de todos os salmos nesse momento de pandemia, refletindo, orando. O salmo é muito rico, muitas informações e tem edificado muito o meu coração. E eu queria compartilhar o que eu percebi nesse salmo nas leituras que fiz. E aí, irmãos, confesso que esse salmo ele tem me ensinado muito nesse momento que a gente está vivendo de isolamento. As recomendações que o salmista dá, eles se encaixam muito bem nesse momento que a gente está vivendo de isolamento e que eu creio que já está passando. Daqui a pouco a gente vai voltar à nossa normalidade. Mas enquanto isso não chega, eu acho muito importante a gente fazer algumas aplicações das ordens e dos desejos que o salmista expressa nesse salmo. A primeira coisa que ele diz no verso 1 é: rendei graças ao Senhor. Render graça é ser grato. O salmista inicia dizendo: sejam gratos a Deus, agradeçam a Deus. Isso é algo muito importante para a nossa saúde espiritual, é ter um coração grato. Inclusive a gente encontra isso em diversos salmos e encontra isso até nas recomendações que Paulo dá para a igreja, né? Para que as nossas orações sejam banhadas de ações de graças, ou que estejam carregadas de ações de graças. E aí, esse é um momento para a gente ter no nosso coração um coração grato. E eu poderia aqui citar diversos motivos pelos quais nós temos um coração grato. O primeiro deles é pelas promessas de Deus. Deus é um Deus que faz promessas. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E aí a gente podia citar tantas promessas de que Cristo está conosco, de que Ele diz que a gente não deve ter medo porque Ele está no controle de todas as coisas, de que Ele está velando pela nossa casa, que Ele está velando pelas nossas vidas, que ainda que a gente ande por momentos difíceis, Jesus garante na sua palavra que Ele está conosco, que a gente não permita que o nosso coração sobrecarregue de angústias ou de preocupações. Como ele diz para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Então, nós temos diversas promessas. A maior de todas é que Deus garante que a gente não está só. Então a gente tem que ter um coração grato, primeiro, pelas promessas de Deus. E todas as promessas não estão ligadas a nós, está ligado ao próprio Deus que cumpre e executa aquilo que faz. Ser grato pela nossa família, irmãos. Deus tem cuidado da gente. Olha, eu faço parte de um grupo de pastores e as 2 semanas atrás foram muito difíceis, muitas perdas, eles compartilhando sepultamento, perdas de entes queridos, e não é fácil para um pastor passar por momentos assim de tantas perdas numa comunidade que são comunidades grandes. E Deus tem cuidado de nós. Nós tivemos alguns enfermos, mas graças a Deus já se recuperaram, já testemunharam no grupo. Então Deus ele tem cuidado de nós, tem protegido a nossa casa, tem protegido você que tem ido trabalhar, você tem ido, você tem voltado. Se você pegou alguma coisa, foi de forma leve, graças a Deus. Então, coração grato a Deus pelas promessas, pela família, pelos livramentos, né? Porque o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem protegido as nossas vidas, o Senhor tem exercitado a nossa fé para que a gente continue nessa longa jornada. Deus tem nos ensinado, irmãos, e precisamos ter um coração grato, porque nessa crise nós temos a palavra,
Nessa crise, nós temos a nossa família em casa e mais, nós temos a nossa família da fé. E que tem sido tão importante a família da fé nesses momentos. De estar junto no grupo, da gente se falar, da gente ligar um para o outro, da gente ver a preocupação entre os irmãos se falando, os irmãos mantendo contato, os irmãos compartilhando, levando as suas ofertas, levando os seus alimentos para compartilhar com aqueles da igreja que precisam ou com os necessitados de fora. Então, nós temos nesse momento diversos motivos para agradecer. A família IPT, a igreja, nós temos uma grande família, nós contamos uns com os outros, isso é maravilhoso. Nós temos pessoas que têm poucos familiares de sangue, feito Luciana, por exemplo, pessoas que moram longe, mas ela tem a igreja perto, pessoas perto que suprem, que a ajudam, que oram, que falam com ela, que ligam para ela. Então, nós temos muitos motivos para agradecer a Deus e acordar pela manhã e ser grato a Deus por tudo isso que eu citei, e eu poderia passar aqui horas e horas citando os motivos pelos quais nós devemos ser gratos ao nosso Senhor. E é justamente isso que o salmista diz: rendei graças ao Senhor, ou seja, sejam gratos a Deus. A segunda coisa que ele vai dizer, ainda no verso 1, é: invocai o seu nome. Invoquem o nome do Senhor. Gente, invocar o nome do Senhor é chamar pelo seu nome. Deus deseja que o seu povo chame pelo seu nome. Deus deseja que o seu povo clame pelo seu nome. Deus deseja que o seu povo tenha relação com Ele nas suas orações. E eu acho essa expressão tão íntima, chamar pelo nome do Senhor, chamar por Ele, contar para Ele como está o nosso coração, contar para Ele quais são as nossas alegrias, contar para Ele quais são as nossas tristezas. E eu queria ler aí o Salmo, eu até coloquei ontem no grupo, o Salmo 116, do verso 3 e 4, que mostram como o salmista chama pelo nome do Senhor em um momento de muita angústia. Salmo 116, se você não quiser, você não precisa abrir, mas eu vou ler. 116, versículo 3 e 4, ele diz assim: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, veja, invoquei o nome do Senhor, chamei pelo nome do Senhor. E aí ele diz o que ele expressou nesse clamor: ó Senhor, livra a minha alma. Essa foi a oração dele. Esse foi o pedido dele. Ele não fez uma oração longa, ele não fez uma oração de muitas horas, mas ele disse: ó Senhor, livra-me a alma. Ele invocou o nome do Senhor, ele chamou pelo nome do Senhor. Salmo 116, versículo 3 e versículo 4. Então, o salmista, no Salmo 105, ele diz a mesma coisa, que nós devemos, nesse momento, invocar, chamar o nome do Senhor. Deus ordena isso, irmãos. Deus deseja que o seu povo chame pelo seu nome. Deus deseja que você coloque diante dele tudo que está no seu coração. Os medos, as angústias, as necessidades, as alegrias, como a gente já viu. Então, invoque o nome do Senhor. Chame pelo nome do Senhor. E não se esqueça o que Deus disse a Moisés. Moisés perguntou: eu vou libertar o teu povo em nome de quem? E você lembra o que foi que Deus disse? O eu sou vai libertar o povo. O eu sou, aquele que está acima de todas as coisas, aquele que é de eternidade a eternidade, aquele que é o Criador e mantenedor do mundo, ordena que o seu povo chame pelo seu nome. Peça a Ele ajuda, chame Ele para perto, chame pelo nome do Senhor, porque é isso que Deus ordena. Então a gente já viu aqui que nesse momento a gente precisa
trabalhar o coração para ter um coração grato. Depois nós vimos que nós precisamos invocar o nome do Senhor, chamar pelo nome do Senhor. E ainda no verso 1, mais uma ordem: fazei conhecido entre os povos os seus feitos. E aí, irmãos, eu queria dizer algo sobre esse ponto aqui. Nós estamos vivendo esse momento de muita crise, é verdade. Então, o mundo está em muita agonia. As pessoas não sabem em quem confiar. E tem muitas pessoas vivendo desesperos. Então, esse é o momento para a gente comunicar a esperança. Contar para eles qual a nossa visão bíblica de tudo o que está acontecendo. Nós falamos nos últimos vídeos, nos primeiros vídeos, qual o momento teológico que a gente está vivendo agora. Tem um momento bíblico dessa pandemia. Jesus fala sobre ela. Então vale muito a pena ou você ler ou ver no vídeo, entender o momento para ter uma resposta bíblica para as pessoas e contar para elas da soberania de Deus, de que Deus está agindo, de que Deus está falando ao povo. Esse é um momento para se fazer conhecido entre os povos os seus feitos. Então use as suas redes sociais para falar disso. Lembre-se de pessoas que você tem contato para fazer uma ligação, saber como elas estão, mandar um zap e aí falar para elas dos feitos de Deus, de que essas pessoas podem encontrar conforto, como nós temos conforto. Nas angústias nós temos conforto porque nós conhecemos os feitos de Deus, que o Senhor está controlando todas essas coisas, e a igreja é um momento oportuno para anunciar entre os povos, entre as famílias que convivem conosco, as pessoas do trabalho, que tem uma resposta para isso, que Deus está controlando e que Ele está agindo e que está falando, chamando ao povo ao arrependimento. Recomendo, se você não viu os primeiros vídeos, que a gente fala da teologia desse momento, o que Jesus falou disso. Então você vai lá, vê de novo, escuta, lê e aí traz uma palavra para as pessoas que precisam, manifestando ao mundo os feitos de Deus. Esse é um momento muito oportuno. Não perca tempo nas redes sociais com nenhuma bobagem. As pessoas devem olhar para você e ver em você uma referência, ver em você alguém que é luz do mundo e que tem uma palavra para trazer ânimo e chamar as pessoas ao arrependimento. Na sequência, ele vai expressar um desejo que ele tem para todos aqueles que buscam a Deus. Verso 2. Ele recomenda louvores a Deus, cantar louvores. Veja, verso 2. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. A outra ordem que ele dá é que a gente louve a Deus, que tenhamos momento em casa de louvor, de gratidão a Deus. E eu acho muito interessante que ele diz: narre todos os seus feitos. Então, cante louvores, aqui ele diz cante salmos que narram os feitos de Deus, as grandes obras de Deus. Isso é tão importante, irmãos, anima tanto o nosso coração, fortalece tanto ter um momento de louvor em casa, separar louvores que engrandeçam, que contem os grandes feitos de Deus. Então veja, ter um coração grato, invocar o nome do Senhor, cantar louvores a Deus, separar louvores que você gosta. Agora, não é qualquer louvor, são louvores bíblicos, profundos, que contem e cantem a palavra de Deus, porque é isso que vai edificar o seu coração e a sua alma nesse momento de angústia. Aí sim a gente chega no verso 3 com o desejo do salmista: gloriai-vos no seu santo nome. Aí ele diz: alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. O salmista tem um desejo que você encontre alegria ao buscar o Senhor, que Deus derrame alegria espiritual no seu coração, e essa alegria não tem a ver com circunstância, é algo que Deus produz dentro do nosso coração, a alegria, a paz que vem através dessa relação de ter um coração grato, de invocar o nome do Senhor, de cantar louvores. E para terminar, ele, no verso 4 e 5, ele enfatiza a busca. Ele enfatiza a ordem para invocar o nome do Senhor. Verso 4 e 5,
buscai o Senhor e o seu poder. Deus é um Deus poderoso. E Ele recomenda que você busque o Senhor. Não somente isso, busque também o poder do Senhor. Então, está disponível para a Igreja de Cristo o nome, o próprio Senhor e o seu poder. Momento oportuno para a gente desfrutar do poder de Deus, irmãos. Desfrutar dos milagres de Deus na vida dos enfermos, como já aconteceu, pessoas partiram, mas pessoas foram curadas pelo clamor, pela intercessão da igreja, porque o poder de Deus está disponível para mim e para você. Então Ele manda a gente invocar o nome do Senhor, buscar, da ideia de insistência, buscar da ideia de insistência, busque o poder do Senhor. Porque uma hora você encontra esse poder através das orações, através dos louvores, através das meditações. Buscai o Senhor e o seu poder. Aí ele repete novamente, buscai perpetuamente a sua presença. Buscai perpetuamente, literalmente é, estejam sempre na presença do Senhor. Isso é buscar perpetuamente. Estejam sempre, todos os dias, todas as horas, todos os momentos na presença de Deus, colocando diante de Deus as nossas orações, os nossos desejos, as nossas intercessões, orando sem cessar. Que é você parar para orar e também orar indo, orar mentalmente, lembrando do que disse o salmista de forma muito simples: ó Senhor, livra a minha alma. Isso foi uma oração. Ó Senhor, protege fulano. Ó Senhor, guarda-me do mal. Ó Senhor, cuida do meu coração. Ó Senhor, visita esse irmão que está trabalhando. Senhor, visita essa casa que está com tanta desesperança. Senhor, faz esse vírus passar. Então a gente fica o dia inteiro conectado. É isso que ele diz, buscar perpetuamente a sua presença. E por último, verso 5, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos juízos dos seus lábios. Não se esqueça. Traga ao seu coração as maravilhas que Deus fez. E você encontra essa maravilha na palavra. Leia a palavra e você verá todas as maravilhas que Deus já fez no decorrer da história. E por último, lembre-se também dos seus prodígios, porque isso vai trazer tranquilidade ao seu coração. Lembrar dos prodígios, guardar no coração, saber que esse poder está disponível, que eu acesso a ele através das orações e que eu canto louvores a esse Senhor. Lembrai-vos dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Lembrai-vos dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. E eu concluo dizendo isso, irmãos. Olha, biblicamente falando, a gente está vivendo aí o princípio das dores, eu já falei disso. Mas quando a gente lê Apocalipse pinta o princípio das dores como algo que vai se avolumando no decorrer da história. O que isso quer dizer na prática? É que daqui a alguns anos a gente pode viver coisa ainda pior. Isso pode acontecer. Quando? Não sei. É tempo de Deus. Mas a gente pode estar na antessala de algo ainda maior que pode vir pela frente. Então a igreja precisa estar pronta para isso. Preparada para isso. Pode vir coisa pior no decorrer dos anos à frente. Isso pode se avolumar, isso pode crescer. Então a igreja precisa estar pronta. E a gente se prepara com isso aqui, irmãos. Coração grato todos os dias. Olhe para a vida. Veja como Deus foi bom com você. Invoque o nome dele. Chame pelo nome do Senhor. Conte os prodígios de Deus. Cante louvores. Busque Ele sempre, todos os dias, todas as horas, meditando e orando sem cessar. E por último, traga ao seu coração os prodígios e os juízos de Deus no mundo. E assim você vai encontrar paz para viver. Deus te abençoe. Um abraço. No nome de Cristo. Amém.